O mercado vem enxergando uma crise de liquidez cada vez maior, a qual o Fed está cada vez mais atrasado em tentar combatê-la. E muitos acabam esperando que o Fed haja com a sua famosa impressora de dinheiro, o QE, mas na verdade, talvez ela esteja extinta, mas ela vai ser substituída por uma impressora talvez melhor ainda, entre aspas, né? E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Tudo começa na discussão do balanço do Fed, né? Então, esse aqui é o gráfico, principalmente essa última parte aqui, ele mostra o avanço, né, do balanço do Fed e como que isso veio retraindo ao longo do tempo, que representa justamente o QT, ou seja, uma contração, né? O Fed, em princípio, está fazendo um aperto monetário que vai criando certos problemas na liquidez global. Só que é aquele negócio, né? Quem acompanha esse podcast sabe que não é bem assim que funciona. Existe muito mais uma influência psicológica do que, de fato, pela mecânica monetária. Então, a grande questão que foi anunciada na última reunião do Fed foi que, olha, fiquem tranquilos, porque nós vamos parar o QT, nós vamos parar de apertar essas condições para ver o que vai acontecer. Aí já fica aquela espera, tá bom, você vai parar e você vai acabar tendo que voltar a relaxar, ou seja, voltar a subir essa linha aqui, fazendo a expansão do balanço do Fed. E todo mundo volta a falar sobre o famoso QE, isso é inevitável, ele vai ter que fazer isso de qualquer forma, se não fizer assim, vai fazer de outras formas. Então eu quero tirar um pouco dos mitos em relação a isso e explicar de fato qual que é essa ferramenta que vai substituir o QE, que está pelo menos no radar do Fed. Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mecânica monetária, sobre os mitos, né, do dinheiro, como que a liquidez de fato é criada, mas principalmente como ela afeta os seus investimentos, nós criamos aqui o nosso Substack, que é uma rede social baseada em artigos, né, para pessoas que querem se aprofundar mais, com vídeos como esse de segundas a sextas-feiras, e também na nossa Universidade Omnimacro, os membros podem acompanhar todos os finais de semana, exatamente nos detalhes, todas as novas situações que vão acontecendo para você entender como que a mecânica monetária funciona. Inclusive, nesse capítulo, o coma da liquidez, recomendo fortemente se você quiser entender exatamente como funciona essa ferramenta que eu vou explicar hoje. E para aqueles que querem uma referência, né, para investimentos, nós publicamos o nosso próprio portfólio Omnimacro também, onde nós temos aqui um resultado de quase 20% desde o dia 4 de abril de 2025 e os membros também podem acompanhar todas as movimentações do portfólio. Então, todos os links na descrição abaixo. E nós ainda estamos na Black Friday, você talvez esteja vendo exatamente na sexta-feira, dia de Black Friday, membros anuais vão poder ter um ano grátis, caso você se inscreva. Mas corra, porque isso é só durante os próximos dias. Todos os links aqui na descrição abaixo. Então, primeiro, vamos falar agora sobre a famosa impressora de dinheiro, ou como as pessoas percebem, né, o famoso QE. Digamos que ele volte a acontecer. Como é que é, de fato, essa dinâmica? Eu pedi, inclusive, para a inteligência artificial criar, sem que eu explicasse para ela a dinâmica, né, do que é mais importante, baseado no conteúdo genérico do QE. E aí fica aquela situação, começando da esquerda para a direita, você tem um banco central, como o Fed, por exemplo, aí já fala assim, ó, cria novo dinheiro, que na verdade não é bem dinheiro, são bank reserves, reservas bancárias, ele é um token interbancário, ele não vai diretamente para a economia real. Essa é a parte mais importante, que cria uma grande confusão. E aí, ele fala a seguinte coisa: você compra ativos financeiros de bancos comerciais, certo? Ele mostra uma troca, mas como se você, dando a impressão como se o Fed fosse lá e comprasse ações, comprasse outras coisas, mas na verdade são mais bonds ou mortgage-backed securities, entre outros, mas vamos focar principalmente nos bonds, porque eles são os mais importantes hoje do mundo, eles movimentam tudo, né? Quem acompanha esse podcast sabe do que eu estou falando. E aí, aqui ele fala dos bank reserves, né? Ele fala assim, ó, aumenta o bank reserve, que é a liquidez. Olha só, ele transforma bank reserve em liquidez, o que não é necessariamente verdade, porque sempre precisa de um segundo passo para isso de fato virar liquidez, e isso de fato ser algo inflacionário. E as pessoas atribuem ao Fed
essa total capacidade de fazer isso, como se fosse simplesmente anunciar que eu vou imprimir dinheiro e isso automaticamente vai para a economia. E não acontece dessa forma. E essa última parte talvez seja a mais importante, porque ele usa a seguinte palavra, ele fala assim, promotes lending and lower interest rates. Olha isso. Ele promove o empréstimo bancário e taxas de juros mais baixas e estimula a atividade econômica. Só que aí vem a grande questão. Ele promove, mas essa promoção, ela depende exclusivamente do banco. O banco vai definir o que ele vai fazer baseado no seu risco, porque ele tem um balanço que pode quebrar se ele tiver rombos baseado no empréstimo de uma pessoa que não vai devolver o seu dinheiro mais os juros. O Fed não tem esse risco. Então, essa talvez seja a parte mais importante da falta do entendimento que faz com que todo mundo ache que o QE de fato é uma impressora de dinheiro, quando ela não é, porque Bank Reserve nunca sai do sistema interbancário, só se o banco der um segundo passo, e esse é o mais importante, certo? Então, talvez uma forma um pouco mais simples de você entender, se você quiser ver a mecânica monetária do que seria o QE, seria você fazer o que a gente chama de asset swap. Ele é uma troca de ativos, ou seja, o Fed injeta bank reserves nos bancos e os bancos vendem bonds para o Fed. Então, se você parar para pensar, a injeção de um lado, essa é que todo mundo coloca na cabeça, né? Essa é a impressão de dinheiro. O Fed está injetando no mercado, só que ele está sugando de volta bonds. E isso é simplesmente uma troca de ativos que tem o mesmo valor. Então, a expansão do balanço dos bancos, que é o que de fato interessa, não ocorre no QE. Só ocorre uma expansão de balanço se o banco quiser emprestar a partir daí. Então, uma expectativa que o Fed tem de um lado, que o banco vá realizar aquilo. Essa acho que talvez seja uma das partes mais importantes desse podcast, né? Se você for novo aqui, acho que seria uma das coisas que eu falo há anos, né? Que perde-se o entendimento, porque talvez vai voltar essa discussão na internet. Eu quero te dar as ferramentas para que você tenha esse raciocínio. Só que olha que interessante, bonds saem do mercado. Então, ele vai para o Fed, ele vai para o balanço do Fed e fica inerte ali. Ou seja, esses bonds, eles são extremamente importantes para a própria geração de crédito. Afinal de contas, 80% do crédito mundial é gerado em repo, que é você fazer essa troca interbancária usando esses bonds como uma calção desse empréstimo. Então, ele é somente uma troca. Não existe essa impressão de dinheiro imediata e não necessariamente é uma boa troca, porque ela é proporcionada pelo Fed e ela é realmente aquele grande anúncio e criou todo um estigma negativo em relação ao QE. Então, o Fed ele literalmente quer evitar ter essa imagem novamente de ser a entidade que vai acabar fazendo isso. Mas aí ela precisa substituir isso com alguma coisa, porque afinal de contas eu preciso acalmar os mercados, eu preciso fazer com que a gente volte a ter liquidez, principalmente no sistema fora dos Estados Unidos, que é o sistema euro-dólar, que eu falo bastante nesse podcast. Então, se você olha essa ilustração aqui, que eu gosto de usar, o Fed ele só tem controle da parte da esquerda, que é o sistema do dólar dentro dos Estados Unidos. Mas o sistema euro-dólar, que são os dólares fora dos Estados Unidos, não existe esse controle. O Fed ele tenta fazer aquele forward guidance, né, onde ele tenta influenciar o mercado para que ele haja baseado na narrativa que é criado principalmente com o poderio que lhe é atribuído numa reunião usando a mídia, certo? Por isso que essas reuniões literalmente param o mercado e acabam aumentando esse mito, né, desse poder completo que o Fed tem sobre o mercado. E o Fed, na verdade, entende isso e ele está tentando dar suporte a esse mercado de repo, que é o que eu tanto falo, porque os bonds são necessários para gerar crédito. É o yin e o yang. Então, se você precisa de dólares, você precisa postar um colateral, como se falaria na linguagem, né, do
sistema para poder obter crédito, e aí você recompra ele de volta, por isso que a gente chama isso de Ripple. E a saúde desse mercado, ela está com um certo engasgo nesse exato momento, e aí o Fed precisa ter as suas novas ferramentas para saber o que ele vai fazer. E agora, o que... Tá, Renault, você já enrolou quase 10 minutos aqui, fala logo qual que é o nome dessa ferramenta. O nome dessa ferramenta, que talvez seja legal você colocar no seu radar, são os RMOs, que eu já falei, inclusive, para membros, né, já há mais de 2 semanas, na Universidade Omni Macro, onde você pode entender exatamente como que ele funciona. Mas eu vou tentar dar uma explicação um pouco mais simples. Os RMOs, eles são uma forma um pouco diferente de você fazer o QE sem necessariamente você anunciar que ele está fazendo um QE. E essas sutilezas talvez sejam interessantes você pegar, porque de fato não é QE, mas ele pode, dependendo do que acontecer nos próximos meses, ser abusado de tal forma a acabar tendo a mesma efetividade que o QE, certo? Mas tudo isso é baseado muito mais em percepção, em imagem, do que mecânica monetária. Então, como que funciona, de fato, o RMO? Se a gente voltar para a parte do QE, né, voltando aqui para essa troca de bens, de ativos, o QE, ele tem umas diferenças um pouco maiores. O QE, ele é simplesmente uma mudança maior, ele é um anúncio maior, com volume maior, uma efetividade maior, onde você quer criar uma nova onda de liquidez no mercado. Você quer trazer um novo contexto macroeconômico de total relaxamento, e é uma coisa muito mais unilateral do Fed, onde ele vai falar assim, não, agora nós precisamos de fato injetar. Foi o que realmente guiou o que aconteceu como resposta depois de 2008, que mudou radicalmente todo o sistema global, né? Uma mega injeção. É isso que todo mundo atribui, que talvez aconteça novamente, mas eu já explico bastante, né, nesse podcast como que isso, na verdade, não funciona mais assim, né? Não temos mais a situação de 2008, porque o sistema monetário mudou radicalmente, focado exatamente aqui, nos bonds, né? Então você só consegue obter crédito sem precisar confiar na outra parte, porque ela vai colocar um colateral em jogo. Ok? Então, voltando aqui para esse asset swap. Aqui você tem uma vontade muito maior do Fed de mudar radicalmente o contexto macro de mais longo prazo, e criar ali uma nova onda, certo? Uma coisa, então, assim, percebe-se que o volume é maior, é muito mais duradouro e muito mais unilateral, baseado no Fed. E os bancos, apesar de eles não serem necessariamente forçados a fazerem isso, você cria meio que todo aquele sistema de que, olha, é melhor você jogar comigo aqui, porque você vai precisar me dar esses bonds, mesmo que você não queira tanto assim, mas isso vai ser agora o que precisa acontecer, uma coisa mais emergencial, etc. Ok? Então, esse é o estigma que cria toda aquela negatividade em relação ao quantitative easing, né? O QE. O RMO, ele precisa ser visto de uma forma um pouco diferente. Ele, em princípio, se trata de você fazer um gerenciamento do tamanho do balanço do Fed com uma coisa mais corriqueira, como se fosse uma ferramenta como se fosse uma válvula. Então, o objetivo do Fed, pelo menos é o pensamento que está por trás, e aqui não estou defendendo isso de forma alguma, mas tentando explicar, se colocando na cabeça de alguém que está no Banco Central, é de você falar a seguinte coisa: olha, eu gostaria de ter uma ferramenta que ela não é emergencial, ela não é uma coisa unilateral, ela não é uma coisa que vai ser feita de uma vez só, uma bomba, mas uma válvula que eu posso ajustar à medida que isso for necessário, para que, se eu precisar expandir o meu balanço, eu faça algumas operações em doses homeopáticas, onde eu posso entrar ali localmente e fazer as injeções ou as trocas de ativos com os bancos, e isso vai acabar expandindo um pouco mais o meu balanço, certo? Que não seria uma coisa assim, como aqui, ó, como nós vimos na pandemia, por exemplo, né, que houve um QE, então você teve literalmente a expansão emergencial gigantesca do balanço e acabou criando ali o novo cenário que nós vivemos pós-pandemia. Aqui seria uma coisa mais gradativa, certo? Agora, da mesma forma, o RMO também permite
você fazer o contrário. Você fala assim, olha, agora já esticamos e eu quero talvez reverter um pouco para QT. Então eu vou sugar um pouco mais de bank reserves do mercado e vou devolver para eles os bonds no seu balanço, certo? Então é uma fórmula de válvula de escape em doses homeopáticas para você inferir aos pouquinhos fazer aquela cirurgia, né, no momento que você sente que aqui o mercado precisa de um certo alívio, digamos assim. Só que, novamente, isso não funciona dessa forma. Os bank reserves entram, mas quem vai definir é sempre o que o banco, é sempre baseado numa ferramenta que tem como consequência transmitir a todos de que nós de fato temos o controle da economia, mas que a grande verdade é a mecânica monetária só vai respeitar isso se os bancos jogarem o mesmo jogo com o Fed. E esse é o grande porém da história que vai definir se vai de fato imprimir dinheiro ou não imprimir dinheiro, porque é o crédito bancário que é de fato uma nova impressora. Você tem literalmente depósitos em contas bancárias, né? Exceto quando você fala ali do governo americano fazendo gastos fiscais. Esse é outro tipo de impressora, mas não o Fed diretamente. Então é por isso que é importante, se puder pegar uma coisa, né, desse capítulo, é esse quadradinho aqui da direita, que é a grande expectativa, você aumentar os bank reserves em um banco, principalmente quando você suga o colateral, que poderia permitir aquele banco ter mais crédito, não vai garantir que ele simplesmente tenha mais empréstimos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você, inclusive, está diante de um momento onde a curva de juros está justamente falando o contrário, os juros estão caindo. Eu, inclusive, falei isso no capítulo passado. Então, bancos estão buscando por mais colateral e talvez não necessariamente se tenha a grande vontade de querer fazer um RMO com o Fed. Então, tudo isso vai depender das relações. Só que ainda tem um outro problema. Você precisa criar a expectativa de anunciar isso. E o Fed também tá um pouquinho assim reticente. Será que eu anuncio que vou fazer ou não vou fazer? E tudo isso acaba criando toda essa mega confusão que faz com que nós tenhamos ali um vácuo de liquidez. A expectativa do mercado de que isso pudesse ser anunciado mais cedo, tendo mais certeza, né, do que simplesmente falar que eu vou parar de fazer o QT a partir de dezembro, não é o bastante para trazer a tranquilidade que o mercado quer. Então, e tudo isso é um jogo ali de psicologia, um jogo de imagens, etc., e de estigma, certo? Então vai ser muito interessante ver ali, e talvez seja um nome que você comece a ver daqui para frente, né? Mas se você tiver as pessoas dizendo que voltaremos com o QE, talvez ele esteja se referindo ao RMO sem saber.